Nós vamos continuar em Brasília, agora para conversar com a repórter Selma Dias, que está no Tribunal Superior Eleitoral. É lá que vai ser retomada hoje à noite a análise do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Selma, boa tarde para você. Como é que está a movimentação por aí? Oi, Luciana, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, aqui no TSE está tudo pronto para esse julgamento que deve começar então às 7 horas da noite. Foi montado um esquema especial porque o tribunal espera um grande número de pessoas acompanhando esse julgamento, que é histórico, é a primeira vez que se julga aí a cassação da chapa de um presidente eleito. Aqui do lado de fora, um esquema também reforçado de segurança. A PM já acusa a chegada de manifestantes, ônibus trazendo manifestantes aí vindo de outros estados. Esses manifestantes ainda não estão aqui no tribunal, mas devem chegar ao longo do dia. A PM espera entre 5 e 10 mil pessoas aqui do lado de fora, mas por enquanto somente jornalistas e técnicos circulam aqui do lado de fora. O processo contra a chapa Dilma Temer foi aberto logo depois das eleições de 2014, quando o PSDB acusou os dois aí de abuso de poder político e também econômico. Uma das alegações é que a campanha teria sido financiada pelo esquema de corrupção na Petrobras. Vamos acompanhar na reportagem. De hoje até quinta-feira, o TSE deve realizar 4 sessões para analisar o processo. Logo mais às 7 da noite, o julgamento que pede a cassação da chapa será retomado pelos ministros da Corte. Quando a sessão for aberta, o relator, ministro Herman Benjamin, lê o parecer. Depois, o advogado do PSDB, partido autor da ação, faz a acusação. Em seguida, advogados da ex-presidente Dilma e do presidente Temer fazem a defesa. O Ministério Público Eleitoral também deve se manifestar e só então o relator vota. Na sequência, os outros 6 ministros votam. O último é o presidente da Corte, Gilmar Mendes. Mas antes disso, tem a fase preliminar, quando os ministros devem avaliar os pedidos feitos pelas defesas. Eles vão definir, por exemplo, se Dilma e Temer devem ser julgados separadamente e se o que vale são apenas os fatos da ação inicial, que é de 2014, ou se o que surgiu depois disso também vai ser analisado, como, por exemplo, os depoimentos mais recentes dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura e o ex-ministro Guido Mantega e também o empreiteiro Marcelo Odebrecht. A petição inicial não trazia os fatos Odebrecht, nem mesmo Petrobras. Então, o que os ministros vão ter que definir anteriormente ao julgamento do mérito do processo é saber se essas provas que apareceram depois do julgamento da petição inicial poderão ser aproveitadas ou não. Mas todas essas decisões podem ser adiadas novamente por um pedido de vista, no caso de um dos ministros requerer mais tempo para estudar o processo. Se isso não acontecer e a decisão for pela cassação da chapa, Dilma perderá os direitos políticos que foram preservados no impeachment e Temer deverá deixar o cargo. Qualquer que seja o desfecho, os efeitos não serão imediatos, já que poderão recorrer ao próprio TSE e, em última instância, ao STF. E o presidente Temer tem que responder ainda hoje às perguntas que foram feitas pela Polícia Federal no inquérito que ele enfrenta no Supremo. Selma, que informações você tem sobre essas perguntas? Luciana, olha, o prazo realmente termina hoje. São 84 perguntas que foram enviadas pela Polícia Federal sobre aquela gravação entre Temer e o empresário Joesley Batista. Os questionamentos fazem parte do inquérito que apura as denúncias feitas pelos donos da JBS na delação que foi homologada pelo Supremo aí dentro da Lava Jato. Temer havia pedido para responder essas perguntas depois da perícia que está sendo feita nos áudios, mas esse pedido foi negado pelo ministro relator Edson Fachin. Agora, lá no Palácio do Planalto, o clima hoje é de normalidade. O presidente tem agenda pública desde as 10 horas da manhã, já recebeu o presidente do Banco Central, inclusive no momento que o tribunal iniciar o julgamento aqui às 7 da noite, Temer estará em agenda pública. Luciana. Tá certo, Selma, muito obrigada pelas informações. Também ontem, o Ministério Público Federal em Brasília abriu um inquérito para investigar o suposto repasse de 80 milhões de dólares da JBS para os ex-presidentes Lula e Dilma. Segundo a delação de Joesley Batista, dono da empresa, em 2009 foi criada uma conta no exterior para que os ex-presidentes recebessem dinheiro da JBS. As defesas de Lula e Dilma negam as acusações.